a situação é a seguinte, o Jorge Sampaoli aprovou a contratação, muito baseado pelo conhecimento que ele tem no jogador, que atua no futebol europeu, mas jogou com ele no Brasil em 2019, quando era técnico do Santos. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, 30% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, teu like vai ajudar e muito em nosso crescimento, tá certo? Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino e deixa o like. Bom, vamos começar o vídeo aqui já falando de problema no Flamengo, isso porque Gabriel Barbosa não treinou nesse domingo e preocupa para o jogo de amanhã. Além de Gabigol, Léo Pereira também não treinou junto com a equipe. Se eu falar que não foi aos treinamentos, a sensação que dá é que o cara ficou em casa. Não, ele não foi para o campo treinar junto com a equipe, fizeram ali os dois um trabalho em separado, e daí a situação é basicamente a seguinte, gente, tanto um quanto o outro. O Gabigol é um jogador que joga muitos jogos, tá muito jogo sem ser poupado o Gabigol, se não me engano, mais de 10 ou 12 jogos aí que o Gabigol tá jogando direto, e o Léo Pereira tomou uma pancada no jogo contra o Cruzeiro na semana passada. Ele tomou essa pancada, foi substituído no jogo. Na verdade, no jogo contra o Corinthians, o Léo Pereira já jogou no sacrifício, e aí ele, no finalzinho do jogo ali, ainda fez um gol jogando no sacrifício. Aí no jogo contra o Cruzeiro, ele tomou uma pancada, saiu do jogo. Contra o Fluminense, ele também saiu do jogo porque estava sentindo e hoje não treinou junto com o grupo. Sendo assim, é um jogador que preocupa muito para esse jogo de amanhã. Além de Léo Pereira, Gabriel Barbosa também não treinou com o grupo e também preocupa aí, o Sampaoli tem esses dois problemas para escalar a equipe amanhã. O Sampaoli treinou ontem, treinou hoje, visando essa partida contra o Vasco pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante para o Flamengo, mas eu acho que, vou dar minha opinião aqui, eu acho que o Sampaoli deveria colocar um time mesclado, colocar alguns outros jogadores que estão muito tempo sem jogar para jogar, exemplo do Matheus Gonçalves, a exemplo do Igor Jesus. Esses garotos estão muito tempo sem jogar, precisam jogar para ter ritmo de jogo, e é um clássico, é um jogo contra o Vasco, então você pega o moleque, bota ele num jogo grande desse, você vai dar moral pro moleque, coloca o Rodrigo Caio também, eu sou a favor de colocar o Rodrigo Caio amanhã, dá uma moral aí para esses jogadores que faz tempo que não joga. Queria saber a opinião de vocês, como é que você escalaria o time amanhã nesse jogo contra o Vasco? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, mudar de assunto aqui, falar de reforço, porque o técnico Jorge Sampaoli, eu falei isso no vídeo de hoje de manhã, havia pedido à diretoria um zagueiro destro para poder reforçar a equipe. Isso porque Rodrigo Caio está no último ano de contrato, a gente não sabe o que vai acontecer com o Rodrigo Caio, e também tem a situação do Pablo, que o Flamengo já colocou no mercado, o jogador inclusive está negociando aí com o Corinthians para poder deixar o Flamengo. Então, se vai sair jogador, precisa chegar jogador, e o nome aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli foi o nome do zagueiro Lucas Veríssimo, que está no Benfica de Portugal. O jogador tem 27 anos, está sem espaço lá no Benfica e não descarta a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Isso porque o Lucas Veríssimo ele quer se reaproximar da seleção brasileira. Como eu disse, o jogador está no Benfica, não vem tendo muitas oportunidades por lá, não descarta o fato de voltar ao futebol brasileiro, e o Sampaoli aprovou a sua contratação. Isso porque o Sampaoli trabalhou com o Lucas Veríssimo no Santos no ano de 2019. Só tem uma coisa que complica aí essa contratação do Lucas Veríssimo,
assim o Flamengo ligou um sinal de alerta na possibilidade de fazer uma proposta ou de tentar a contratação do jogador, que é a situação física do atleta. O jogador, infelizmente, vem aí sofrendo com muitas lesões, vem tendo problemas sérios assim de lesões já há um bom tempo. Sendo assim, o Flamengo tem um sinal de alerta, tem um giroflex ali ligado nessa contratação, uma lupa em cima do jogador, mas vale lembrar que o Sampaoli já aprovou o nome do atleta para ser um reforço para a zaga do Mengão, já que o mesmo já pediu a contratação de um zagueiro destro. Mudando de assunto, mas sem mudar muito de assunto, trazer aqui para o caso do De La Cruz. Isso porque o Flamengo, essa semana, deve tentar avançar mais na contratação de Nicolas De La Cruz. Como eu trouxe aqui, eu acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, a informação de que o Flamengo já conseguiu comprar os 50% que pertence ao Liverpool do Uruguai. A situação é basicamente a seguinte: o Flamengo precisava de 3 negociações do De La Cruz. Precisava negociar primeiro com o jogador, com o De La Cruz, precisava negociar com o Liverpool do Uruguai, que tem 50% do atleta, e precisa negociar com o River Plate. Já negociou, já acertou com o jogador, já negociou, já acertou com o Liverpool do Uruguai, e agora o Flamengo vai para a última fase dessas negociações, que é a negociação com o River Plate. Vale lembrar que essa semana o River Plate tem um jogo importantíssimo pela Libertadores da América, vai enfrentar o Fluminense. O River Plate ainda busca classificação para as oitavas de final na Libertadores. Falando ainda sobre essa situação, sobre o River, sobre compra de jogador, sobre venda de jogador, na sexta-feira o Agostinho Rossi ele chegou no Brasil, e quem estava lá para poder buscar o Agostinho Rossi no aeroporto era um dos empresários que negociam a vinda do De La Cruz para o Flamengo. Isso me leva a crer que o mesmo empresário do Rossi, ou o mesmo grupo de empresários do Rossi, ou membros do grupo do empresário do Rossi, também estão aí no grupo do empresário de De La Cruz, e aí essa proximidade, já veio o Rossi e tal, essa coisa toda facilita a chegada de De La Cruz ao Flamengo, ou pode facilitar a chegada de Nicolas De La Cruz ao Flamengo. Só para deixar muito claro para vocês que o Flamengo quer essa contratação, e como eu disse, já avançou 2 etapas desse negócio. Bom, saindo de Nicolas De La Cruz, para explicar também para vocês a situação do goleiro Rossi. Flazueiro, ele chegou sexta-feira no Brasil, ele começa a treinar amanhã, segunda? Não. Ele já voltou para a Argentina hoje e só começa a... só começa a treinar no Brasil a partir do dia 26 de junho. Por quê, Flazueiro? Ele voltou para a Argentina agora, ele vai curtir as férias, vai curtir a família. Ele estava lá no Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. Ele mesmo falou isso com a gente quando chegou. Não, agora eu vou para minhas férias com a minha família. Dia 26 eu estou de volta e aí a gente começa a trabalhar no Flamengo. Vale lembrar que ele tem contrato com o Boca Juniors até o dia 30 desse mês de junho. Então, por questão de trabalho, por questão de direito de trabalho, o goleiro ele volta para a Argentina, curte as suas férias, está voltando hoje, inclusive domingo, para a Argentina, curte as suas férias por lá, e aí só depois ele volta para o Brasil, e aí ele volta em definitivo para ser o novo goleiro do Mengão. E daí é aquela dúvida que tá todo mundo sentindo, né? Ele chega para ser titular, ele chega para ser reserva, ele chega para ser o terceiro goleiro. Como é que vai ficar a situação? Porque tem o Matheus Cunha que está evoluindo, que está crescendo, o Matheus Cunha está vindo muito bem, mas está em final de contrato. O Flamengo precisa correr, inclusive contra o tempo, para poder resolver a situação do Matheus Cunha. O Mengão não pode vacilar, não pode perder esse garoto. Tem times aí como o Cruzeiro querendo, e o Cruzeiro tá precisando de goleiro, o Rafael não tá muito bem por lá. Então assim, não pode dar mole, o Flamengo tem que renovar lá o contrato desse menino, não pode vacilar de maneira nenhuma, tá certo? Bom, amanhã o jogo entre Flamengo e Vasco é 8 horas da noite, é claro que nós vamos estar no Maracanã já a partir de 6 horas da tarde, ao vivo, no canal Flazueiro TV, batendo aquele papo, conversando sobre essa partida. É um jogo importante, o Flamengo precisa ganhar do Vasco, porque o Fluminense está ganhando do Bragantino, e aí o Fluminense está indo para 16 pontos. O São Paulo estava perdendo para o Grêmio estava indo para 17 pontos. Então a gente tem que ganhar para poder se manter lá na parte de cima da tabela. É importante a gente se manter bem aí nesse campeonato brasileiro. É importante a gente se manter bem nesse Brasileirão, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Acompanhou um monte de notícia, um monte de atualização? Se inscreve aqui no canal, é de graça.
acione o sino, deixa o teu like. Amanhã também eu vou estar meio-dia, lembrei agora, hein? No BTB Esportes, é o nosso canal de futebol no modo geral, falando de Vasco, falando de Flamengo, falando de tudo que interessa a vocês nessa partida e deixando, é claro, vocês por dentro de todas as informações, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não se inscreveu, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!